Meus queridos e amados companheiros do canal, que Jesus Cristo esteja na tua vida, nas tuas decisões, no teu lar, contemplando o teu ser, que se é o maior presente que Jesus Cristo pode dar ao homem, é a presença dele, amém? Hoje vamos falar do dia do Senhor, aquele livro ao qual está diante do Senhor, com as nossas histórias e tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, as nossas omissões, estão tudo diante do Senhor. Hoje vamos falar desse assunto, vamos ganhar muito diante do Senhor. Por quê? Porque notamos que atualmente a maioria das pregações é questão de bênção, de cura, prosperidade, amém, nós precisamos de tudo isso, mas nós temos que entender que há um Deus cujo qual eu e você está na presença e que nós devemos responder por tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim, olha, mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros do cevadouro. Isso é muito forte. No capítulo 3 de Malaquias, a gente vai ver Deus falando do juízo dele. Ele vai dizer que ele vai trazer à memória tudo aquilo que o homem fez. Se a gente for avaliar o que Davi disse lá no Salmo, ele diz, olha, antes que os meus dias fossem, antes que ele existisse, já estavam escritos diante da tua presença. Então existe um livro, meus queridos, pelo qual tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer está sendo escrito. E naquele grande dia, diante do trono branco de Deus, vamos ter que prestar conta. Vamos prestar conta diante do Senhor. Irmã, você pode até questionar, irmã, mas todos os meus pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Exatamente, todos eles foram perdoados. Todos os pecados diante do Senhor não existem mais. Só que existe aqueles pecados ao qual a gente já cometeu e Deus perdoou. E existe aqueles pelo qual a gente ainda pratica, conhecendo a vontade de Deus. E isso é muito sério, muito sério. Quando nós olharmos para a Bíblia e vemos o quanto há temor nos grandes servos de Deus, o quanto há o temor do Senhor, a gente nota que nós somos pequenos diante deles. Porque na época dos profetas do Velho Testamento, Deus não habitava neles. E hoje Deus habita em nós. Hoje Deus fala conosco face a face, dentro de nós. Então, aquele ritual pelo qual tinha que ir ao sacerdote não existe mais. Aquele ritual que tinha que se consagrar, depois levar um animal e tal, não existe mais. O sacrifício foi feito. Só que tem pessoas, meus amados, que brincam com o sangue de Cristo. Elas brincam porque sabem do amor, conhecem o amor de Deus e sabem que Deus é apto a perdoar quando a gente se arrepende. Só que elas esquecem que Deus não é tolo. A palavra do Senhor diz que Ele pesa os espíritos. Se Deus pesa o espírito, que nem, segundo a nossa noção, Ele não tem quantidade, Ele pesa os espíritos, imagina as nossas intenções.
Quando a gente vai ver o que foi que Enoque fez para estar lá na história dos grandes homens de fé, o que foi que Enoque fez? Se a gente for, por exemplo, se a gente for avaliar Enoque para Daniel passou pela cova dos leões e foram vários testes e tal. O que foi que Enoque fez? A única frase relativa a Enoque na Bíblia é que ele andava com Deus. Ele caminhava. Ele andava lado a lado com Deus. Hoje nós não andamos lado a lado com Deus, nós andamos dentro de Deus. Deus está dentro de nós. Temos um só pensamento. A própria palavra diz: quem pode ter a mente de Cristo, senão aqueles, ao qual ele escolheu, que é por meio da igreja, e ao qual tem o Espírito Santo de Deus. Então podemos ter a mente de Cristo. Podemos ter o mesmo pensamento de Cristo, as mesmas intenções de Cristo. Mas isso não vem de graça. Isso vem com a nossa posição e a nossa decisão de estar diante dele. Então, o processo da volta do Senhor, ela se antecipa. E existem muitas pessoas brincando de servir a Deus. Enquanto que uns estão brincando de servir a Deus, outros estão brincando de que não existe Deus. De que só isso aqui na terra é o suficiente. O bem, comprar bem, casar, ter filho, namorar, farrar, viver a vida louca. Como eles mesmos se utilizam dessas frases, eu já escutei muito essa frase. Mas o que fazer com a mente dessas pessoas que elas não se atentam para Deus? O que fazer? Vamos apontar? Vamos dizer que elas não prestam e nós prestamos porque nós temos o conhecimento da Bíblia? Vamos começar a medir o valor? Vamos fazer isso? Não. Cristo, ele não tentou, meus amados, ele não tentou tirar ninguém do pecado, ele apenas falou. Ele tinha poder de tentar dizer: olha, sai e tal, você vai sair, eu sou Deus e tal. Não, ele falou. Aquele homem mesmo ao qual foi curado diante do Senhor, o Senhor disse: olha, vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, quando o Senhor aconselhou ele a não pecar mais, foi porque o Senhor viu que ele estava naquela posição por causa do pecado. Então, às vezes nós estamos em posições erradas de sofrimento por causa das nossas escolhas de pecado. E a gente esquece que no abrir e fechar de olhos, Cristo bate a porta. E ele não vem como um ladrão para a sua igreja. Tire isso da sua mente. Ele vem como um ladrão para quem não está esperando ele. Nós estamos esperando a Cristo. Eu estou esperando a Cristo. E acredito que você que parou para ouvir essa mensagem, você está buscando um pouco mais o Senhor, porque você também deseja. Você está aguardando a volta do seu Senhor. Então ele não virá como um ladrão. Se nós tivermos uma plena comunhão com o Senhor, a gente vê nitidamente que o Senhor ainda vem. Talvez, eu não sei, quem sabe é Ele nessa geração. Então, meus amados, a gente tem que ter cuidado em tomar a posição correta diante do nosso Senhor. Por exemplo, as pessoas que amam muito os seus bens, quando vier a marca da besta, que a Bíblia tanto fala, que eu creio que está relacionado ao sistema, essas pessoas vão ter dificuldade de obedecer a palavra de Deus, porque elas vão ter que fazer uma troca.
Por isso nós temos que ser treinados a partir de então, que nós só temos a Jesus Cristo. Somente Ele é o nosso Senhor e nada mais importa, senão a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, esteja ciente de que o nosso Deus está às portas. E às vezes não é nem a volta de Cristo, às vezes é a volta do Senhor para a sua vida. Você pode estar vivo hoje e amanhã, quem sabe é Deus. Se você vai estar vivo, quem sabe é o Senhor. E se amanhã Deus te chama para estar com Ele, o que você tem para dar? A palavra do Senhor diz que muitos expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram a palavra. No entanto, o Senhor disse: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que pratiqueis a iniquidade. Então, eu costumo dizer que Deus ele não está atrás das nossas obras. Precisamos sim cooperar com a pregação do Evangelho e ser uma Bíblia para o nosso próximo ler, a nós mesmos. Não são todos que leem a Bíblia. As pessoas precisam ler a Bíblia através de nossas vidas. Contudo, Deus ele não está atrás de nossas obras. Ele está sim à nossa espera para que nós possamos nos entregar totalmente a Ele, de coração, corpo, alma e coração. Amém? Que Deus te abençoe. Dê o like, compartilhe para cooperar com o canal. Deus vos abençoe.